Olá, turma. Boa noite. Professor Lucas, aqui de Processo de Conhecimento. Essa é a nossa primeira aula virtual, nesse momento que nós estamos passando. É importante que a gente tenha força, que a gente tenha garra e que a gente se utilize desse tempo ocioso para quem não está trabalhando e para fomentar o estudo, para fomentar algo que a gente não, no transcorrer do dia a dia comum, a gente não tivesse tempo para praticar. A nossa aula ela vai ser muito objetiva, porque nós vamos tratar hoje sobre atos processuais. Nós já tivemos a aula sobre petição inicial, verificamos sobre a emenda da petição inicial, quais são os requisitos da petição inicial, alteração. Vimos também pedidos cumulativos, pedidos sucessivos, alteração da demanda. E agora nós vamos para o ponto que é atos processuais. Essa aula, é importante eu tratar sobre esses pontos com vocês. É uma aula que ela não vai ser reposta, com o fito de que vocês não percam o semestre, não sejam prejudicados e não tenham que ingressar nas férias ou no próximo semestre e ter que lá no final ter que aumentar mais um semestre na grade de vocês. Então, todas as universidades elas estão albergadas pela portaria do MEC, que determinou que as aulas continuassem, mas de forma virtual, e nós estamos utilizando das mais diversas formas. E eu estou aqui no interior e infelizmente a minha internet aqui não é tão boa, e para melhor transmitir essa aula para vocês, eu estou gravando as aulas através da câmera do meu celular, e depois eu faço a edição e subo o vídeo no YouTube. Assim vocês têm a possibilidade de ver o vídeo em qualquer plataforma, em qualquer meio eletrônico, no celular de vocês, a qualquer hora. Podem adiantar a aula, voltar, aumentar o som, baixar, enfim, bem mais prático do que as demais plataformas que estão sendo utilizadas. Para auxiliá-los nesse estudo, eu também vou estar fornecendo questões de concurso, as mais atualizadas possíveis, até porque nós estudamos o CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016. Então, as nossas questões, elas que a gente vai analisar, elas serão a partir obviamente, do CPC de 2015. Outra questão, eu vou estar sempre passando para vocês um material de apoio. Nada obstante, vocês devem buscar uma doutrina para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento dessa aula. A aula de hoje ela vai ser sobre atos processuais. Os atos processuais, eles são atos jurídicos que são praticados e geram efeitos dentro do processo. Os atos processuais, eles existem para criar, modificar, conservar ou extinguir o processo. E nós vamos analisar na nossa aula cada um desses requisitos e qual é a finalidade dele, quais são as finalidades desses requisitos existenciais dos atos processuais. Há uma série de formalidades que deve ser observada nos atos processuais. Contudo, a gente vai ver a partir do artigo 188 que, independente da forma que eles forem praticados, apesar de haver esse formalismo, o que importa é a sua finalidade. Essa matéria está prevista a partir do artigo 218 do CPC, do artigo 188 do CPC, e vai até o artigo 217. Nós vamos ver o modo, o tempo e o lugar dos atos processuais. Acompanha comigo o artigo 188 do CPC. É muito importante que vocês acompanhem comigo, que vocês possam estar vendo a letra da lei, porque esse dispositivo dos atos processuais
eles vão seguir o que consta taxativamente no regramento, no ordenamento jurídico. Livro 4 dos atos processuais, título 1 da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais, capítulo 1 da forma dos atos processuais, seção 1 dos atos em geral. O artigo 188 ele vai dizer o seguinte: os atos e os termos processuais, eles independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. É o que eu já havia comentado com vocês. Em regra, os atos processuais, eles independem de formalidade. Contudo, quando a lei exigir, a formalidade deve ser observada. E ele diz mais: considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, ou seja, os que não seguiram aquele formalismo, lhe preencham a finalidade essencial. Essa é a ideia do ato processual. A ideia do ato processual é atingir a finalidade, independente do modo que foi operado para isso. Só que a gente tem que observar o seguinte: esse modo tem que ser lícito. A gente tem que lembrar o que consta na Constituição Federal. A gente não pode aceitar que um processo ele seja eivado de vício, ou seja, que os atos praticados ou que um desses atos ele seja ilícito. O artigo 188 ele diz que os atos independem de forma, certo? Ele diz que vai se considerar válido o ato independente da forma que ele for praticado. Contudo, essa forma tem que ser lícita. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos que, novamente, a regra é o quê? Primeira parte do artigo. Os atos processuais são públicos. Os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos que, inciso 1, exijam interesse público ou social. Inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Inciso 4, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Ou seja, uma causa está tramitando num juízo arbitral. Houve a sentença proferida pelo aquele juiz arbitral e a parte sucumbente, a parte que perdeu a demanda, não cumpre o que foi determinado por meio de sentença arbitral. Nós já estudamos em TGP que a arbitragem ela é um meio de solução de conflitos que heterocompositivo, que vai necessitar de um terceiro para resolver aquela questão, contudo, ela não é judicial. Apesar disso, o que se extrai de uma decisão arbitral é um título executivo extrajudicial. Duas partes elegeram o juízo arbitral como meio de resolução de um conflito. A decisão ela vai gerar um título executivo extrajudicial e, caso não seja cumprido, deverá ser executado na justiça. Lembrem-se disso. Havendo nesta demanda
o requerimento de confidencialidade, então este processo, ele não vai ser público, ele vai ser sigiloso. Parágrafo 1º do artigo 189. O direito de consultar os autos de processos que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Obviamente que, apesar do processo ele ser em segredo de justiça, as partes e os seus procuradores terão acesso. É de interesse deles, é óbvio. Parágrafo 2º. O terceiro que demonstrar interesse público pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Desculpa, eu vou só diminuir aqui a claridade do computador porque está me incomodando. Eu tenho astigmatismo, então me incomoda bastante a luminosidade. O que é que quer dizer esse parágrafo 2º do artigo 189? O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como do inventário e da partilha restante de divórcio ou de separação. A sentença proferida por um juiz ou um acórdão, eles vão ter 3 pontos. Ele vai ter o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Certo? Relatório, fundamentação e dispositivo. Esse artigo, ele diz o quê? Esse parágrafo do artigo 189. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Ou seja, ele não vai ter acesso ao processo, que era sigiloso, ele não vai ter acesso à sentença por completo, porque ela é sigilosa, mas ele pode ter acesso ao dispositivo. Professor, o que é o dispositivo? O dispositivo é a parte final da sentença. Vai estar lá em cima o relatório dizendo trata-se de ação de obrigação de fazer, acumulada com obrigação com cumprimento de sentença, proposta por fulano de tal, em face de Beltrano. Aí vai ter todo o procedimento, foi apresentado réplica, não foi apresentado, contestação, parará. É o relatório, passou a decidir, aí o juiz fundamenta a decisão dele, baseando no caso concreto, e no final ele diz, como voto. Estou falando aqui como se fosse um tribunal de justiça. Passo a sentença, aí tem lá, dispositivo. Ele vai no dispositivo dizer se a decisão é procedente, é improcedente ou parcialmente procedente. Aí vai determinar os ônus, enfim, é a parte final da sentença, é o que vai dizer se foi concedido ou não o que você pediu, o que aquela parte autora pediu. Então, a requerimento de uma parte, o juiz pode conceder o dispositivo, não a sentença por completo. Vamos continuar no artigo 190. O que diz o artigo 190 do CPC? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante do processo. Pessoal, esse artigo ele vai tratar sobre autocomposição. E a autocomposição, ela só é possível naqueles processos de direitos disponíveis, certo? Professor, se fosse direito indisponível, já não era cabível esse artigo, já não era cabível a possibilidade de estipular mudanças no procedimento. Só que a gente tem que observar um ponto aqui, que é essa rasteira dos concursos.
Ele vai dizer o seguinte, aqui no parágrafo único: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Ou seja, é possível que as partes elas possam estipular mudanças no procedimento, certo? Ok. Só que o parágrafo único ele vai dizer qual é o requisito para isso. O requisito é que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo. Ou seja, de ofício é quando não há necessidade de requerimento, mas ele ainda impõe aqui o legislador a possibilidade também do requerimento das partes. Ou seja, apesar da possibilidade de transigência entre as partes, de que as partes possam transigir sobre os atos que vão compor esse processo, o juiz ele vai estar controlando esse instrumento. Vamos lá, artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos neles previstos só serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiveram sido designadas no calendário. Gente, essa é a rasteira desse artigo. Esse é o ponto principal. Vocês vão verificar em questões de processo que eles vão tratar sempre sobre a questão de intimação da parte. Porque a parte, para que ela se manifeste no processo, ela precisa ser intimada. É necessário, é um ato processual que compõe dentre os procedimentos de um feito, de uma ação, a intimação da parte para se manifestar. Só que, nesse caso, como já houve uma autocomposição, que foi criado o calendário em comum acordo entre as partes e o magistrado, não há necessidade dessa intimação. E é esse o ponto que cai nas questões de concurso. Eles dizem normalmente que as partes elas devem ser intimadas e aí trazem esse artigo. Só que esse artigo é uma exceção à regra e é nessa exceção que o candidato pontua em um concurso, né? Nessa exceção que ele consegue se destacar em relação aos demais concorrentes. O artigo 192 ele vai tratar sobre o seguinte: em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. É algo óbvio, só que a gente tem que observar que há possibilidade de inserção dentro de um processo de documentos que não sejam escritos em língua portuguesa. Quando você compra nesses sites internacionais ou quando você ingressa contra uma plataforma que a legislação dela é estrangeira. Então, é algo que a gente acha que é incomum, mas não. É muito mais comum do que se imagina. Quando tem adoção internacional, enfim, tem questões que envolvam o trânsito de comércio internacional, ocorre muito também nas fronteiras entre os países. Então, esse artigo ele vai dizer o seguinte: em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Para vocês verem até que ponto chega o CPC, ele vai dizer até que os atos processuais devem ser escritos em língua portuguesa. E no parágrafo único ele vai dizer o seguinte: o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática
ou pela autoridade central. O que ele quer dizer aqui? A exemplo, uma carta rogatória. O país envia uma carta rogatória para que seja cumprida por outro país. Chega lá na embaixada, a embaixada não faz a tradução. Em regra, a embaixada ela pode fazer a tradução, ela deve, consta aqui no artigo. Tramita por via diplomática ou pela autoridade central. O que é essa autoridade central que consta nesse dispositivo? A autoridade central aqui é o Ministério da Justiça, que é a autoridade competente para isso. Chega uma carta rogatória, a embaixada não realiza a tradução, envia para a autoridade central é o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, se utilizando dos meios cabíveis, normalmente por intérprete, ele vai realizar essa tradução desse documento. O último ponto ele vai dizer que é ou firmado por tradutor juramentado. O tradutor juramentado é o intérprete que consta nas leis de diretrizes judiciárias. O tradutor juramentado é o intérprete, que é uma pessoa concursada, que consta normalmente nos concursos de tribunais e que ele é o legitimado para isso. Então, a gente verificou o artigo 188 ao 192, que são dos atos processuais em geral, e no nosso segundo vídeo nós vamos continuar com a seção 2, que vai tratar da prática eletrônica de atos processuais, que inicia no artigo 193. Vamos continuar agora do artigo 193. O artigo 193 ele fala o seguinte: os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Está ocorrendo agora, aqui no Ceará, que Fortaleza e algumas cidades já é totalmente digital os processos, contudo no interior o que está sendo feito é o seguinte: os novos processos eles são digitais, com base na implantação do sistema judicial digital, do SAG, Sistema de Automação Judicial, nas comarcas. Então, a partir de determinada data, isso é baseado na implantação desses sistemas. Desde 2016, todo o CNJ determinou que, por meio do CPC de 2015, que todos os processos, o país todo se tornasse digital, e os tribunais, na sua forma supletiva de auxiliar o que determina o CNJ, foi implantando esses sistemas da forma que o seu tribunal poderia se organizar, até porque tem um custo para isso, e o custo ele é do Tribunal de Justiça e não do CNJ. Então, cada Tribunal de Justiça tem a sua implementação. Aqui no estado do Ceará começou a ser implementado a partir da gestão do desembargador Washington, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça, e essa implementação ela vem ocorrendo passo a passo em cada comarca do estado do Ceará. E o que ocorre é o seguinte: os novos processos eles são completamente digitais. Os processos antigos, que eram físicos, o que é que está sendo feito agora? O advogado, o procurador, ele pode implementar, ele pode peticionar no processo através da via eletrônica. A secretaria, os serventuários da Justiça vão receber essa petição, vão imprimir e juntar ao processo. Então, isso é uma das práticas que consta aqui no artigo 193 do CPC, que diz que os atos processuais eles podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados, validados por meio eletrônico na forma da lei. O parágrafo único ele vai dizer o seguinte: o disposto nesta seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais de registro.
Os atos notariais de registro são atos produzidos em cartório. Os cartórios, eles são regidos pelo Tribunal de Justiça, eles estão diretamente ligados ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário. Então, aqui trata sobre essa possibilidade dos atos praticados por cartórios. O artigo 194, ele vai tratar o seguinte: os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos. Em regra, os atos são públicos, salvo aquelas exceções que a gente já viu nos artigos anteriores. O acesso à participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administra no exercício de suas funções. Os sistemas são administrados pela Justiça, em regra pelo CNJ, até por isso que o CNJ, uma das funções do CNJ foi exatamente criar esse sistema, os sistemas de automação judicial ou o processo judicial eletrônico, que existem esses dois sistemas, que é o SAGE e o PJE. Existem outros sistemas, mas em regra são esses dois, para unificar em todo o território nacional o processo digital, porque imaginem só se cada tribunal tivesse a responsabilidade de criar o seu sistema. Seria uma aberração, porque os advogados já tem milhares de sistemas e as partes, tem o Projude, o SPROC, o SAGE, o PJE, o CRETA, os mais diversos sistemas no juizado especial, na justiça comum, na justiça federal, e isso poderia prejudicar as partes. Então, quem faz essa automação, quem faz essa organização é o Poder Judiciário através do CNJ. Existem, inclusive, as tabelas unificadas de plataformas online do CNJ, porque deve existir um padrão e deve existir uma organização entre o judiciário. Então, o mesmo código classificação que se utiliza aqui no Ceará é o mesmo código classificação que é utilizado no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os tribunais do país. Então, cada vez que a gente vai ingressar com uma petição, ele vai perguntar lá, é petição inicial? Ok, é petição inicial, então vamos cadastrar aqui a parte autora, cadastra a parte autora. Depois vamos para a parte ré, cadastra a parte ré. Qual é o tipo da ação? É uma ação de consignação em pagamento? É uma ação declaratória de inexistência de débito? E o juiz também, os serventuários da justiça, cada vez que eles vão emitir um procedimento, ou um despacho, uma decisão interlocutória, uma certidão, uma citação, todas têm códigos específicos que são determinados pelo CNJ. O artigo 195, ele vai dizer o seguinte: o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos que atenderão aos requisitos de autenticidade. A gente vê que há nesses artigos também princípios e não só regramentos. Atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos atos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente nos termos da lei. Ou seja, vai dizer aqui como o ato processual deve ocorrer, quais são os princípios que ele deve estar albergado e deve estar albergado e como é que eu posso dizer para vocês? Tá me faltando aqui a palavra, mas que ele deve estar albergado e que deve observar. Ele deve observar esses requisitos para o registro do ato processual eletrônico. Artigo 196.
compete ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e, supletivamente, aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e, editando para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Ou seja, cabe ao CNJ a responsabilidade em organizar e padronizar os sistemas e, supletivamente, ou seja, um auxílio ao que cabe ao CNJ, deverá ser realizado pelos tribunais, até porque é os tribunais que sabem a extensão do território daquele estado, sabe, as necessidades estruturais daquele estado. As condições do Ceará são completamente diferentes das condições do Pará, do Amazonas, até mesmo aqui no Ceará, as questões até mesmo de transmissão de internet são bem mais práticas e mais ágeis do que lá no Pará, do que lá no Amazonas, que tem questões de infraestrutura diferentes. Então, por isso que cabe ao CNJ e, supletivamente, aos tribunais verificarem essas questões de estrutura e padronização. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seus sistemas de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Novamente, estamos tratando sobre dois princípios e está falando aqui sobre o sítio, o site do tribunal. Então, o que deve constar lá no site do tribunal, no sítio dele, a questão da automação e dos sistemas de automação judicial. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Nós vamos ver mais à frente. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta ao acesso ao sistema e aos documentos dele constante. Isso é a questão de acessibilidade. Estamos tratando aqui novamente de um princípio e também da solidariedade e das questões sociais previstas na Constituição Federal, que deve dar acesso a todos indistintamente. Então, aquelas pessoas que não têm condições, não têm internet ou não têm aparelhos eletrônicos para isso, os tribunais eles devem manter dentro da sua estrutura equipamentos que possibilitem e que não impeçam o acesso à justiça dessas pessoas, ou até mesmo advogados. Existem advogados que se utilizam das salas da OAB, nos tribunais, nos fóruns ou até mesmo na sede da OAB como escritório, porque eles não têm condições de criar uma estrutura. Então a OAB possibilita essa estrutura aos advogados. Mas além disso, é obrigação do Poder Judiciário manter dentro das suas estruturas equipamentos que possam ser utilizados por partes ou seus procuradores e para não gerar o não acesso à justiça, para gerar, na verdade, o acesso à justiça. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados. Já verificamos o caput, vamos ler o parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput, ou seja, aquele fórum, aquele tribunal que não manter dentro da sua estrutura os equipamentos necessários para o acesso indistinto de partes e procuradores aos sistemas de automação judicial, ao sistema eletrônico, eles deverão aceitar a possibilidade da continuidade dos atos processuais de formas não eletrônicas, ou seja, em papel, como ocorria até meados do
do final de 2019. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Mais uma questão que é ligada à Constituição Federal, a questão da solidariedade, das questões sociais, e os tribunais eles devem manter nos seus portais a possibilidade de acessibilidade de pessoas deficientes, ou seja, um deficiente visual ele vai ter que ter a possibilidade auditiva de verificação de procedimentos e de atos processuais. No site do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará, há também uma questão para as pessoas que têm dificuldade visual. Então, quando ela clica em algum texto que ela quer ver, o texto se abre, escurece um pouco e ela consegue ver só aquilo que a interessa, só ir passando o mouse por cima. Então, é mais uma questão de acessibilidade da justiça. Então, nós vimos até o momento do artigo 188, paramos aqui no artigo 199, nós estamos vendo as formas dos atos processuais, dos atos em geral. Começamos a ver a segunda parte, que é da prática eletrônica de atos processuais, e na nossa próxima aula a gente vai entrar na parte dos atos das partes, seção 3, a partir do artigo 200 do CPC. Então, continuamos na próxima aula.